Boa noite, sou a professora Mariana Maranhão, do curso de Direito da Univangélica. Eu vou ministrar essa aula hoje sobre o tema de Direito Internacional Privado. Sou professora de Direito Internacional e vou adentrar ao tema da aplicação do direito estrangeiro e o direito processual civil internacional. Estou no aguardo dos alunos. Oi, Valena! Oi, Jennifer. Admitir os colegas. Como vocês estão? Tudo bem? Tô bem, professora. Que bom. Estou esperando ver se aparece mais alguém. Quem é que está nesse J4? Galaxy J4. Que bom que você está bem, Jennifer. Mas sumiu o Galaxy J4. Ah, é o Luiz Fernando. Acho que ele foi escrever o nome dele. Graças a Deus eu estou bem. Cansada. Esse final de semana eu até, como se diz, me deu tava muito estressada. Eu nem vou mexer com nada de correção de prova. Fui montar quebra-cabeça para desestressar. Aí o povo acha que eu sou doido. Tem gente que fala que faz estressar montando quebra-cabeça. Mas eu gosto muito, me relaxa, eu saio de mim. Então eu montei em 2 dias um quebra-cabeça de 500 peças. E são daquelas peças minúsculas. Então, aí hoje eu já estou aqui na correria, que eu tenho que terminar as notas todas de vocês, lançar ainda hoje. Deixa eu ver quem mais. A Rayane está entrando. Boa noite, Rayane. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Só repassando o que a gente tinha combinado, na aula de hoje a gente vai começar. A aula passada a gente viu a LINDB, né? Falamos dos elementos de conexão. Na aula de hoje a gente vai introduzir lá no Código de Processo Civil. Nós vamos nos primeiros artigos, né? Nas primeiras partes lá, que falam no Código de Processo Civil. Nós vamos hoje do artigo 21 ao 41, e lá mais na frente eu vou fazer alguma citação de alguns outros. Na outra aula, que é a aula que vem, que é no caso do dia 8. Dia 8 eu vou falar de homologação de sentença estrangeira, carta rogatória passiva, porque hoje eu falo de carta rogatória ativa, e falo também de arbitragem internacional. Então, são 3 temas. E na aula do dia 15, que aí já vai estar na semana da prova, a gente finaliza tratando dos temas relacionados a direito de família. Direito de família internacional seria casamento, divórcio, adoção internacional, prestação transnacional de alimentos e sequestro internacional. Então, de uma forma bem breve, nada muito demorado, só para a gente abordar esses temas. E eu vou, na próxima aula, eu vou postar o trabalho para vocês, que aí vocês vão me entregar na aula do dia 15, tá? Na verdade, eu acho que talvez até antes da próxima aula. Eu vou ver se eu consigo fazer isso essa semana, eu já posto o trabalho para que vocês me entreguem na semana do dia 15. Então, ficaria dessa forma, que aí o trabalho que eu vou fazer vai ser também individual, 4 questões, e eu vou tentar colocar temas
do direito internacional privado de forma variada. Tá? Então, vai ser isso que vai ser o programado para nós agora. O trabalho vai estar valendo também 20 pontos, tá? E a prova valerá os 80. Então, 20 ou 30, eu vou ver, porque qualquer coisa eu vou aumentar uma questão. Porque se eu fizer 4 questões, vai valer 20. Mas se eu fizer 5 questões, que eu estou para decidir, vai valer 30, que aí cada uma fica valendo 6 pontos. Isso aí eu vou decidir agora, mas ainda essa semana eu devo postar, e aí semana que vem eu comento para vocês me entregarem no dia 15. Como se diz, o tempo está correndo. Vamos, então, introduzir. Eu acho que não vai aparecer ninguém mais nesse momento. Vamos começar, então, tratando o que a gente chama da aplicação do direito estrangeiro e do direito processual civil internacional. Então, os temas que eu quero tratar, começar tratando com vocês, eu tenho certeza que vocês já estudaram, é o tema de competência. A competência que está no nosso Código de Processo Civil mesmo, que começa lá no artigo 21. Se você observar o artigo 21 e 22 do nosso CPC, são competências concorrentes, e o artigo 23 é de competência exclusiva. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Por isso que vocês vão, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, pegam o seu CPC, eu sei que vocês vão estar tendo acesso à internet, mas deixa aberto ao CPC para você ter isso em mente. Competências concorrentes e competências exclusivas. Eu vou aproveitar para compartilhar a tela com vocês, para a gente dar uma olhadinha no nosso CPC, artigo 21 e 22, então, é competência concorrente. Artigo 23, competência exclusiva. Deixa eu compartilhar a tela. Que vai ser o caso, não do... Aqui. Competência começa aqui, ó. Olha que interessante, gente. Quando você... É importante a gente ir observando o título. Olha o que fala o título do CPC, esse título 2, que ele coloca aí, ó. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Aí vem capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Ou seja, jurisdição nacional. Lembrem o que é... Gente, jurisdição é um dos primeiros conceitos que a gente aprende lá no curso de Direito. Você lembra? Alguém lembra aí o que era o conceito de jurisdição? Poder, dever de aplicar o direito no caso concreto. Isso! É a situação onde você vai aplicar o direito no caso concreto. Então, qual é a lei aplicável no caso concreto? Então, a lei pode ser a lei brasileira? A lei poderá ser a brasileira nesses casos. 21 e 22 pode ser a lei brasileira e alguma outra, e 23 só pode ser a lei brasileira. Lei brasileira, ela com uma outra, se for o caso. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Vocês estão lembrando lá do que a gente viu de elementos de conexão? O domicílio no Brasil do réu é um dos motivos pelo qual o mesmo pode ser de competência da Justiça brasileira. Gente, preste atenção. Não é o domicílio do autor, é o domicílio do réu. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Ah, tá. Então o contrato vai ter cumprimento no Brasil. Ok, então a Justiça brasileira pode ser a competente. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Como que eu preciso saber o que é fato ocorrido ou ato praticado no Brasil? Gente, isso aí, a gente até lembra da aula, a última aula nossa relacionada a direito internacional público. A gente tem que saber o que é território brasileiro. Então, foi praticado ou ato ocorrido no Brasil é de competência da Justiça brasileira. Ah, mas vai valer essas regras de mar territorial? Sim, vale para qualquer situação. Não precisa nem ser crime. Vamos pensar que eu estou falando
de um contrato que foi assinado dentro de um navio no mar territorial brasileiro. Opa! Se o contrato foi assinado dentro de um navio, mesmo que seja de bandeira estrangeira, mas estava dentro do mar territorial brasileiro, ele pode ser julgado pela justiça brasileira. Parágrafo único. Para o fim do disposto do inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa estrangeira que nela tiver agência, filial ou sucursal. Aqui eu estou lembrando das multinacionais, né? Multinacionais, muitas vezes, elas têm várias empresas espalhadas pelo mundo, e se ele tiver alguma agência, filial ou sucursal aqui, é considerado também um domicílio o Brasil. Olha, artigo 21, competência concorrente. Artigo 22, competência concorrente. Compete ainda a autoridade brasileira processar e julgar as ações. Gente, muita atenção. Você sabe com o quê? Porque esse artigo 22 ele não existia no CPC antigo. Ele só foi existir no nosso CPC de 2015. Então, muitas vezes, quando você está estudando esse tema aí, competência internacional, se você não prestar atenção que é uma doutrina ou um texto atualizado nos moldes do CPC atual, é até uma observação que eu faço com as questões do trabalho, porque muitas vezes a gente passa questões do trabalho, vocês me respondem um negócio com o código antigo. Pelo amor de Deus. Se acontecer isso, eu vou zerar a questão que tiver com o código antigo, tá? Já fica o aviso aqui. Porque não é a primeira vez e eu acho que não vai ser a última. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu aviso sempre, falo, gente, responda de acordo com o Código de Processo Civil atual. Vai lá e me coloca o Código Civil antigo. Código de Processo Civil antigo. Então, vamos lá. O artigo 22 não existia no Código antigo. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. 1. De alimentos quando a. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Gente, ação de alimentos. Quem é o credor? Geralmente é o filho que está pedindo alimentos para o pai. Olha que legal. Uma questão que eu fizer no trabalho relacionado a isso aqui, você já vai fazer a relação entre competência e o tema da prestação transnacional de alimentos. Então, olha que bacana aí, ó. Compete à justiça brasileira quando o credor tiver domicílio no Brasil. Ou a letra B, ou o inciso B, inciso 1, a linha B que está falando aí, ó. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Gente, se o filho se for uma pessoa que tiver condições de entrar com ação no país onde o pai estiver domicílio, eu confesso, gente, que é muito melhor. Sabe por quê? Você não vai ficar dependendo da tal das cartas rogatórias. Porque é um tema que muitas vezes, quando eu faço uma ação de prestação transnacional de alimentos, eu fico dependendo de citar esse pai em outro país. Porque, regra geral, os filhos eles entram com a ação no local onde ele reside. Mas a gente sabe que se for o pai residir em outro país, com certeza vai ser muito demorado esse processo. Porque até eu citar esse pai em outro país, isso será muito moroso, muito demorado. Então, se tiver condições, vamos pensar que está o pai morando no Paraguai e a mãe aqui no Brasil. Se você tiver condições de entrar com ação lá no Paraguai, é muito melhor, porque o pai está ali domiciliado, ele vai ter alguma relação. Ou ao contrário, né? A mãe mora no Paraguai e o pai mora aqui no Brasil. Aí a gente pega isso aí, ó. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar. O réu, ou seja, o pai é o que tem que alimentar a criança, mantiver vínculos no Brasil como propriedades, recebimento de renda ou obtenção de benefícios. Vai que ele é um pai que anda o mundo inteiro e a empresa que paga ele é uma construtora que está residindo, que tem sede aqui no Brasil. Por que é bom você colocar onde está a sede da empresa? Vocês lembram que você pode fazer penhora na conta do pai, do salário dele, para que ele pague os alimentos? Olha tanto que isso facilitaria, se você tiver condições de propor essa ação, mesmo que morando em outro país. Olha aí, inciso 2. Decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.
relação de consumo vai valer a residência do consumidor. Então, eu quero entrar com uma ação contra um site chinês que eu entrei, comprei os produtos e não foi entregue. Tudo bem, você pode propor aqui no Brasil. A competência, ela é concorrente. Se você tiver dinheiro e propor em outro local, ok. Mas como a gente sabe da hipossuficiência do consumidor, vale essa regra de você propor onde está domiciliado o consumidor. Inciso 3, em que as partes, expressa ou tacitamente, submeterem à jurisdição nacional. Gente, sabe onde que acontece muito isso? E aí, isso aí eu já vou fazer um link com o artigo 25. Quando eu escolho o foro. Lembram lá naqueles contratos, quando você firma, muitas vezes você vai escolher o foro, a competência? Podem ser um contrato internacional, mas ficou atribuída lá no contrato a competência da Justiça Brasileira, ok. Olha lá o que está lá no artigo 25. Já vamos fazer o link do artigo 22, inciso 3, com o artigo 25. Olha, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Ou seja, o réu pode até ter protocolado a ação aqui, mas o réu vai falar, opa, não pode não, porque no contrato a gente elegeu o foro da justiça francesa. Opa, então excluiu a justiça brasileira. Com exceção do quê? Olha que legal. Com exceção das cláusulas de competência exclusiva. Não se aplica o disposto do caput às situações das hipóteses de competência internacional exclusiva. Quando que é competência internacional exclusiva? Voltemos para o artigo 23. Olha o artigo 23 aí, que bacana. Esse, gente, eu vou dar uma regra. É difícil a gente ficar decorando competência concorrente e competência exclusiva. Competência concorrente vai muito da lógica. Sempre você vai lembrar do domicílio, você vai lembrar nos casos de alimentos, atos praticados no Brasil, essa é a situação. Agora, que relação aos consumeristas? É mais fácil você decorar as cláusulas exclusivas. Competência exclusiva, artigo 23, são 3 situações. Artigo 23 traz 3 situações de competência exclusiva da Justiça Brasileira. Primeira, ações relativas a imóveis. Lembram que a gente já leu isso até lá na LINDB. Cláusulas, ações relativas a imóveis situados somente à Justiça Brasileira. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira. Então, sucessão hereditária, se ele tiver testamento e bens situados no Brasil, tem que ser realizados aqui no Brasil, exclusivamente. Inciso 3, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, para bens também situados no Brasil, ainda que de nacionalidade brasileira. Lembrem-se, onde eu falar de bens imóveis, só Brasil, e quando eu estiver falando de sucessão e divórcio, se tiver bens no Brasil, também é competência exclusiva da Justiça Brasileira. Então, mesmo que eu estou falando de uma pessoa que mora em outro país, mas deixou imóveis aqui, e ele veio a óbito, deixou imóveis. Tá, ele pode ter a sucessão dele lá, o inventário dele tramitando no país onde ele reside, mas com relação aos bens situados no Brasil, tanto os móveis como os imóveis, somente a Justiça Brasileira. Então, lembra, Justiça Brasileira, bens imóveis, sucessão e divórcio. Os 3 motivos de competência exclusiva. Não pode ser nenhuma outra. Gente, isso despenca nas provas. E vai cair nas provas de vocês. Então, a gente conta um caso lá e a gente vai perguntar qual é a justiça competente. Opa, na hora que você vê, se vê imóveis, Justiça Brasileira. Se você vê sucessão de bens que deixou aqui no Brasil, Justiça Brasileira. Divórcio com bens no Brasil, Justiça Brasileira. São os 3 casos que nós temos de competência exclusiva. Competência concorrente são mais casos, né? Nós temos 6. Então, por isso que eu falo, é mais fácil decorar o que é de exclusiva. Artigo 24,
ele vai falar de um tema também muito interessante. Qual que é o tema? A aula passada a gente até começou a comentar sobre ele, que é o tema, gente, de litispendência. Vocês acham que existe litispendência internacional? O que vocês acham? Alguém me responderia? Você acha que existe litispendência internacional? Sim, não, talvez. O silêncio reina neste momento. Que triste. Alguém responda. Escreva no chat. Eu fico feliz quando vocês participam. Vocês não sabem o tanto que eu sofro com esse momento de ninguém participando. Vamos lá. Alguém participa. Alguém escreveu no chat alguma coisa. Não, que bom, Valena, fico feliz que você participou. Gente, não existe litispendência internacional. Olha o que está falando no artigo 24. Que bom que eu vi, a Valena participou. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições dos tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Se existir um tratado internacional que fale sobre isso, aí não pode. Mas se não tiver, que regra geral os países não fazem esses tratados, porque o objetivo de um tratado desse geralmente só vai existir quando existir blocos econômicos. Sabe onde nós temos essa possibilidade que fala que não existe, não pode ter mais de uma causa tramitando na justiça? No caso do Mercosul. Mercosul, nós temos um tratado que chama Protocolo de Las Lenhas. Olha que chique. Las Lenhas é uma cidade da Argentina onde foi firmado esse protocolo, e ele fala, uma vez que for protocolada uma ação, se for contra países do Mercosul, mesmo que seja de direito privado, for protocolada uma ação, você não pode entrar com a mesma ação em outro país. Isso está no tratado, mas é porque nós somos um bloco econômico, Mercosul. E muitas vezes o povo descumpre isso. Aí quem vai ter que argumentar isso e argumentar o conhecimento do tratado, porque, gente, confessando, você acha que juiz, mesmo o juiz federal, que geralmente essas causas não é na Justiça Federal, essas causas todas é na Justiça Comum. Ah, uma execução de um contrato, se é internacional, se é nacional, Justiça Comum. Você acha que o juiz da Justiça Comum vai lá saber do protocolo de Las Lenhas, que vai impedir a litispendência? Não, ele só sabe que está lá no artigo 24. Quem tem o dever de apresentar esse protocolo, que não poderia, é a parte ré, onde ele vai arguir isso na contestação. Da mesma forma que ele vai fazer quando existir a cláusula de eleição de foro. Tá? Então, ele vai arguir, nós temos o protocolo de Las Lenhas, já existe uma ação anterior relacionada ao mesmo tema que tramita aqui na Argentina, ou tramita no Paraguai, ou tramita em Uruguai. Mas, regra geral, os países não têm esses acordos. Então, só quando for relacionada ao Mercosul que a gente tem que ficar mais atento, porque existe esse protocolo chamado Protocolo de Las Lenhas. E eu já tive uma aluna, gente, que fez monografia sobre isso. Olha que fantástico. Então, já tem um tempo. Já tem, acho que foi há uns 3 anos atrás. Mas foi uma monografia bem bacana. Não era ainda o novo Código de Processo Civil, não. Então, tem mais. Tem 4 anos. Porque ainda não estava em vigor o novo Código. Olha o parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Você acha que isso aí acontece, como se diz, com frequência? Uma empresa entrou com um contrato, uma execução de um contrato lá nos Estados Unidos. E aí ela argumenta de que a empresa que era sediada no Brasil não cumpriu o contrato. Só que a empresa brasileira entrou com uma outra ação aqui na Justiça Brasileira falando que não cumpriu o contrato porque a de lá não pagou corretamente, ou porque era necessário fazer uma revisional do contrato, porque o valor do dólar subiu, aumentou, alguma coisa no sentido, e que ela estaria saindo no prejuízo, então, consequentemente, não conseguiria cumprir. Temos 2 ações tramitando.
uma execução de um contrato lá nos Estados Unidos e uma revisional do contrato aqui no Brasil. Opa, litispendência? Não, não existe litispendência. Qual a ação que você acha que vai andar mais rápido? Eba, dos Estados Unidos. Sim, saiu uma sentença condenando a empresa do Brasil aqui para cumprir o que está no contrato. Ah, mas a daqui está fazendo uma revisional. Azar o dela. Não impede a homologação de sentença estrangeira. Se de lá sair uma sentença condenando a empresa do Brasil, ela tem direito a executar essa sentença aqui. Então, ela vai pedir a homologação da sentença lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, mesmo que ela esteja tramitando a revisional. Aí, muitas vezes, gente, as empresas brasileiras saem muito lesadas nesse ponto, porque a nossa justiça é muito morosa. Então, em âmbito do direito internacional privado, é muito triste a gente ver o que as empresas sofrem. Então, ela pode ter que pagar uma dívida e depois ganhar um processo do lado de cá na revisional e, tecnicamente, reter de novo o dinheiro, porque a homologação da sentença estrangeira não é parada em virtude do que nós temos uma ação tramitando aqui no Brasil. Então, este é o primeiro tópico que eu queria, que é o que fala dos limites da jurisdição nacional. Aí vem aqui, do artigo 26 e 27, falando de cooperação internacional. Gente, isso aqui é algo que tem sido muito estimulado, principalmente após esse novo Código de Processo Civil, para a gente tentar, como se diz, ter cooperação internacional entre os países. Para quê? Quais são os objetos da cooperação internacional? Olha o que fala aqui. O artigo 26, ela fala sobre a cooperação jurídica internacional, que vai estar regulado por um tratado do que o Brasil faz parte, para falar sobre isso. Então, vai ter observância do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, são vários temas que está aqui. Publicidade processual. Então, gente, regra geral, essa cooperação internacional está muito relacionada ao que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Então, se o Brasil tiver um tratado internacional que pedir cooperação internacional, são esses temas que estão ali. Aí o artigo 27 vai falar quais são os temas que podem ser objetos de cooperação internacional. Olha que legal. Artigo 27. Ixi, o trem saiu, socorro. Volta. Apertei rápido. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso 1, qual é o objetivo de uma cooperação jurídica internacional? Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Gente, citação. Como que é uma citação jurídica internacional? É o que a gente viu, gente, que é o que a gente chama de cartas rogatórias. Se está saindo a carta do Brasil, se chamaria de uma carta rogatória ativa. Quando você envia a carta, é uma carta rogatória ativa. Quando você recebe a carta, é uma carta rogatória passiva. Então, uma citação se daria através disso. Olha lá o artigo. Antes disso, a gente está aí no artigo 27, eu vou descer um pouquinho lá para o 237. Alguém aí de vocês está com o código aberto? Luiz Fernando, geralmente você estuda com código. Você está com o código aberto aí hoje? Você poderia ler para mim o artigo 237, inciso 2, só para eu não ter que descer aqui? Já vou ler, só um minuto. 237. Por favor. 237, inciso 2, do CPC. Ele fala o conceito, já que a gente está falando nisso, ele fala o conceito do que é uma carta rogatória. Ok. 237. Será expedida carta, inciso 2, rogatória, para que órgãos jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgãos jurisdicional brasileiro. Viu aí que o artigo 237, inciso 2, ele confirma como que eu posso fazer uma cooperação através de uma carta rogatória. Essa é a forma mais comum que você tem. Vamos lá. Inciso 2. Colheita de provas e obtenção de informações. Você pode fazer colheita de provas através de, tanto se for uma prova em âmbito
jurisdicional, já tiver um processo, tem que ser através de cartas rogatórias, porque aí eu vou intimar a justiça para que apresente documentos ou apresente provas. Mas também vai existir aí logo abaixo o artigo 28 que a gente vai ler, que é o tal do auxílio direto. Eu posso fazer a obtenção de provas também pelo auxílio direto, mas desde que não esteja o caso não esteja ainda jurisdicionado, não exista ainda um processo judicial, mas ainda em âmbito administrativo, mas pode ser feito também colheita de provas pelo auxílio direto. Ou inciso 3, homologação e cumprimento de decisão. O que é isso, gente? É o que nós chamamos de homologação de sentença estrangeira. Esse tema vai ser o tema da aula que vem e ele começa lá a partir do artigo 960. Artigo 960, ele vai começar falando de homologação de sentença estrangeira e também do exequatur, ou seja, quando eu recebo uma carta rogatória. Uma carta rogatória passiva vai ter sempre esse exequatur. Ou o inciso 4 ali, ó, concessão de medida judicial de urgência. Gente, você acha que existe tutela antecipada para processo internacional? Sim, existe. Existe tutela antecipada. Porque você pensou uma prestação transnacional de alimentos de um filho, de um suposto filho de um estrangeiro, que ele não reconheceu, mas que eles namoraram vários anos, tal, essas coisas. Você acha que o juiz não vai dar uma tutela antecipada muitas vezes? Sim, ele vai dar. E aí você vai ter que fazer essa medida judicial de urgência ser cumprida também no outro país. Inciso 5, assistência jurídica internacional. Isso aí, gente, está muito relacionado, esse tema de assistência jurídica internacional, com os temas de direito de família. Por quê? No tema de sequestro internacional de crianças, adoção internacional, sempre é muito importante essa figura da assistência jurídica internacional. E inciso 6, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, a cooperação jurídica internacional, gente, ela é bem ampla. Ela se dá de várias formas e isso aí é um tema que tem crescido muito, porque nós estamos vivendo em um mundo globalizado. Como se diz, o Covid é mais nada do que uma prova disso. Vamos entender o que é o auxílio direto, gente. O auxílio direto ele é muito importante para essa colheita de provas, para essa assistência jurídica. Então, olha o que seria o auxílio direto. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. O que é juízo de delibação, gente? Juízo de delibação é a forma onde eu vou tem que ser feito pela justiça uma análise prévia se cumpre os requisitos. Se for pela justiça, esse juízo de delibação, esse juízo prévio, se a situação cumpre ou não os requisitos, não pode ser auxílio direto. Vai ter que ser carta rogatória, vai ter que ser homologação de sentença estrangeira. Mas, se não for autoridade jurisdicional, autoridades administrativas, e não precisar de juízo de delibação, cabe o auxílio direto. Olha lá. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Essa autoridade central, gente, regra geral, ela é feita pela Advocacia Geral da União. Quem recebe é o Advogado-Geral da União. Regra geral. Ah, isso não é para o Itamaraty? Não, gente, geralmente, o Itamaraty, quem faz são os pedidos quando vai estar relacionado a estados estrangeiros. Se for questões relativas a direito privado, muitos desses pedidos de auxílio direto é feito pela justiça estrangeira, pelo órgão, não a justiça necessariamente, pelo órgão estrangeiro para o órgão competente aqui, regra geral, a nossa autoridade central é a AGU. Eu lembro que a aula passada vocês comentaram que lembravam daquela jornada quando veio uma moça da AGU comentar sobre o tema de sequestro internacional de crianças. Ela trabalhava exatamente nessa autoridade central, porque ela estava vinculada no órgão da AGU, que é considerada o órgão competente para esses auxílios diretos. Então, antes de eu entrar com uma prestação transnacional de alimentos, ou antes de eu entrar com um sequestro internacional de crianças, eu tenho que confirmar que aquela criança está lá, né?
naquele país. Porque adianta eu entrar e, não, ele não está morando nesse país, não. Então, regra geral, antes de uma ação judicial, muitas vezes é solicitado esse auxílio direto. AGU, tem como você confirmar se tal pessoa está morando aí no país? Ou a AGU você solicita para o outro. Será que o menino está lá ou o pai está em tal lugar porque o filho dele está morando no Brasil e ele não paga prestação, ele não paga alimentos? Então, isso tudo são temas bem interessantes de serem tratados. Aí vem aqui. O auxílio direto, ele pode acontecer em quais situações? Olha a colheita de provas que a gente falou lá em cima. Obtenção e prestação de informações. Inciso 2, colheita de provas. E inciso 3, qualquer outra medida judicial que não seja proibida pela lei brasileira. Olha, você está vendo que esse inciso 3 é muito semelhante ao que está lá na cooperação jurídica internacional? Então, as autoridades centrais, os países, eles indicam quais são as autoridades centrais, elas comunicam com as suas congêneres para saber essas informações. Ou uma prova, ou uma cópia de um processo judicial que já está arquivado. Eu estou precisando fazer a execução de um alimento que ficou. Casos que acontecem direto. Um exemplo. Maria se casou com Xavier, na Espanha. Os dois viveram e casaram na Espanha. E lá tiveram um filho. Ok. Maria e Xavier se divorciaram. Maria retornou para o Brasil. Xavier era espanhol. E o divórcio foi feito lá na Espanha. Tá? Se divorciaram e ficou estipulado nesse divórcio a obrigação do pagamento de alimentos para o filho deles, que quando saiu lá da Espanha tinha 2 anos de idade. Ok. Xavier estava pagando até bonitinho, tá? Até mais ou menos quando o filho tinha 5, 6 anos de idade, ok. Maria não estava preocupada, porque parou de pagar com 5, 6 anos. Com 10 anos de idade, Maria apertou, ficou desempregada, precisou fazer o cumprimento dessa sentença. Só que ela perdeu a sentença. Ela não sabe onde foi parar a sentença dela. Como que pode fazer, Maria? Maria pode solicitar uma solicitação ao auxílio direto, tipo a AGU, para que entre em contato com o auxílio direto, que no caso seria a autoridade central lá da Espanha, para que obtenha cópia do processo que estava lá do divórcio, que ficou estipulado os alimentos, para que ela possa mover uma ação de uma execução de alimentos. Você acha que uma execução de alimentos não é muito mais rápido do que uma ação de conhecimento de alimentos? Sim. Inclusive, pode ser preso? Pode, gente. A prisão de alimentos também ela é aceitável em quase todos os países do mundo. Não é, como se diz, novidade isso do Brasil. Muitos países do mundo têm a possibilidade da prisão de alimentos, tá? Então, são essas as situações. Olha aqui, recebido o pedido, olha ali, artigo 32, onde fala da Advocacia Geral da União. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Então, a situação vai ser feita isso. Olha o parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for a autoridade central. Então, se o Ministério Público for a autoridade central em alguns casos, ele já vai ter que requerer isso já diretamente em juízo, porque o Ministério Público não tem essas conversas com outros ministérios públicos. Então, em muitas situações, os tratados internacionais, a gente vai ver, principalmente no tema de sequestro internacional de crianças e de prestação de alimentos, que os tratados internacionais já estipulam quem são as autoridades centrais. Então, isso os temas que nós vamos ter que observar. Sempre a autoridade central pode promover esse auxílio direto até para agilizar o processo judicial, ou talvez tentar um cumprimento de um alimento em âmbito de não judicializar. Vamos tentar entrar em contato lá, pedir que a autoridade central do país espanhol entre em contato com o pai e fala, ele vai mover uma ação, você não quer fazer isso de forma consensual para que não te traga mais problemas? São situações que são muito comuns justamente quando existem esses tratados internacionais. A gente vai ver que são tratados que têm crescido muito a sua aplicação. Então, o auxílio direto,
direto existe muito nesse sentido, de colheita de provas e de obtenção de informações, tipo, um processo judicial e outras coisas do tipo. Vamos falar de novo das cartas rogatórias. Cartas rogatórias, hoje eu vou comentar com vocês das cartas rogatórias ativas. As cartas rogatórias passivas vai ser o tema da aula que vem. Vamos lá. Carta rogatória, artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Aqui já me fala, quem é competente? STJ. Tem que cumprir todos aqueles requisitos de ampla defesa, de contraditório, para que seja considerado um devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Gente, isso aí é o que a gente chama de juízo de delibação. Esse parágrafo 1º do artigo 36 do Código de Processo Civil é quase um conceito do que é juízo de delibação. Eu não vou adentrar ao mérito, eu só vou analisar os requisitos. Eu vou analisar, ok, a carta rogatória que eles estão me pedindo não é relativo a imóveis situados no Brasil. Então tudo bem, então pode vir essa carta rogatória. Mas se for uma carta rogatória relativa a imóvel, pode ser cumprida aqui no Brasil? Não, porque é um tema referido a imóveis. Então, chega aqui uma carta rogatória para fazer uma citação de uma pessoa que vendeu um imóvel ao outro e não passou o documento. E essa pessoa está em outro país, mas o imóvel está aqui situado no Brasil. Opa, pode fazer essa carta rogatória ativa? Não, não posso receber essa carta rogatória ativa, porque ela fere a competência exclusiva da Justiça brasileira. Se for relativo a bens imóveis situados no Brasil, não posso receber. Nesse meu juízo de delibação, eu já elimino, porque ela está ferindo a cláusula da competência exclusiva da Justiça brasileira. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Gente, esse parágrafo 2º está falando juiz brasileiro. Você não vai entrar no mérito de uma carta rogatória, não. Você só vai cumprir. Se não puder cumprir, você devolve, porque você analisou no juízo de delibação. Nada de mérito. Juízo de delibação é analisar somente os requisitos. Eu não vou adentrar no mérito. Eu não adentro no que é a situação que está sendo discutida. Eu só olho os requisitos. E os requisitos são muito relacionados à questão da competência. Então, requisitos principais, competência. Nesse ponto de requisitos, quais são os requisitos para eu enviar ou para eu receber uma carta? Vamos lá no artigo 260. Vou pedir de novo para o Luiz Fernando, que eu já tenho certeza que ele está com o código. Então, vamos lá no artigo 260. Ele vai ler para mim o artigo 260. Eu vou descer aqui, depois a gente volta. Mas eu gostaria que o Luiz Fernando lesse e a gente acompanhe aqui, até para eu descansar a voz. Artigo 260. E vocês participarem também. Artigo 260. Alguém lê para mim, por favor, aí, Luiz Fernando. Ok. Artigo 260. São requisito das cartas de ordem precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Certo. Olha que interessante. Espera um pouquinho, antes de você ler o parágrafo primeiro, vamos comentar aqui rapidamente. Gente, são 4 requisitos para uma carta rogatória. Primeiro, tem que saber o juiz de origem e o juiz para onde vai ir. Então, de onde vai, para onde vem. Segundo,
eu tenho que ter o inteiro teor da petição, do despacho do juiz que está mandando me citar ou me intimar de alguma coisa, e o instrumento do mandato. Gente, é uma quantidade gigantesca de cartas rogatórias que voltam, que não vão ser cumpridas, ou que volta lá para o país por causa disso aqui, ó. Não tem a cópia da procuração do advogado. Inciso 3. Qual que é o ato que você quer que faça? Ah, é para eu citar, para eu me defender do quê? Não, é para te intimar que você ficou agora, vai ter que pagar a pensão alimentícia e vai ser descontado do seu salário. Então, você tem que saber claramente. E esse ato tem que também ter a assinatura do juiz. Professora, hoje, nos processos judiciais eletrônicos, tem assinatura judicial. Ok, a assinatura eletrônica, ela substitui isso, mas tem que ter lá embaixo escrito, tá? Por isso que hoje o processo judicial, de forma eletrônica, agilizou muito até esse tema, no que diz respeito às cartas rogatórias. Parágrafo 1º, continua a leitura para mim, Luiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará transladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la como mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Certo. Aqueles documentos que estão ali em cima, eles são os obrigatórios. Mas se o juiz entender que precisa de outros documentos, eu estou discutindo uma fazenda. Tá, então eu vou precisar do mapa, do desenho, do gráfico. Eu estou discutindo o lucro de uma empresa. Vai precisar de gráfico para mostrar se teve lucro, se não teve lucro. Então, não exime o juiz de anexar outros documentos. Mas aqueles dos incisos acima são obrigatórios. Os outros fica a critério do juiz. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Gente, eu estou questionando a assinatura de um documento, um contrato, que um dito cujo... Nossa, eu nem gosto nem de lembrar que eu já tive esse problema, tá? Apareceu uns gringos no Brasil, isso foi no ano de 2013, que aplicou um monte de golpe falando que eles eram proprietários de uma outra empresa estrangeira. Se olhava no site, gente, a empresa era linda, maravilhosa, tinha tudo. Sorte que não foi um cliente direto meu, foi um que eu fiquei sabendo. Que pensa você participar disso tudo e na hora que você vai descobrir, você caiu num golpe. A empresa falava que eles queriam comprar essa outra empresa. E aí, olha o que eles faziam. Eles compravam a outra empresa aqui do Brasil, assinava todos os documentos e falava que na hora do ato da assinatura ia ser realizada a transferência bancária. A transferência nunca chegou. E aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que executar alguém. Mas ele estava agindo como se fosse o preposto da outra empresa. E aí, na hora que você manda o documento lá da procuração, que ele chega lá para o outro, a outra empresa fala assim, ficou doido? Olha a assinatura de um e a assinatura do outro. Nunca que essa pessoa foi preposta minha. Gente, essa empresa, eu tive conhecimento que ela aplicou, em Brasília ela aplicou golpe. Essa pessoa que eu estou comentando foi uma empresa de Goiânia. Parece que no Rio, São Paulo, parece que eles fizeram assim, um estrago. Até você, lógico, não perdeu no final a empresa, mas foi como se diz, uma canseira que só. Eu fui ajudar um amigo meu no processo disso para ver o que ele poderia fazer para tentar. E eu falei para ele, na hora que você for juntar essa procuração que eles deixaram como se fosse preposto, tem que ir o original. Porque se não for original, a pessoa lá vai falar, não, essa cópia está ilegível. Então tem que ser dessa forma. Se for alguma questão de assinatura, manda o original e no processo aqui fica a cópia. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Isso aí, gente, é quando não é um litígio
na justiça, mas é um litígio em âmbito da arbitragem. Então, a carta arbitral é o mesmo papel da carta rogatória e da carta precatória e da carta de ordem. Tem que cumprir todos esses requisitos. Nós vamos comentar na próxima aula sobre arbitragem internacional. Então, são esses os temas que nós estamos tratando. Então, voltamos lá para o artigo 36 agora. A gente terminou das cartas rogatórias. Obrigada, Luiz Fernando. Te dá a folga agora. Artigo 37, né? Porque a gente já terminou as cartas rogatórias. Então, gente, os requisitos das cartas rogatórias estão lá no artigo 260. Uma observação que eu faço, gente, não vou te dar folga, não, vou fazer agora a Valena. Valena, você está com o seu Código de Processo Civil aí? Eu gostaria que você lesse para mim o artigo 256, parágrafo 1º. O país que eu vou mandar a carta rogatória não admite carta rogatória. Como que funciona? Leia o parágrafo 1º do artigo 256. Basta ler o parágrafo. Um minutinho, professora, deixa eu só achar aqui. Tá bom. 256, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Conseguiu achar? Esse daí vai falar, esse artigo está falando sobre as possibilidades de citação por edital. Então, ele fala da possibilidade de você citar por edital quando o país não aceita cartas rogatórias. Conseguiu achar? Ou ainda não? Consegui. Peraí. Parágrafo 1º. Isso. A citação por edital será feita. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Certo. O país não aceitou o cumprimento da minha carta rogatória. Significa que eu estou sendo uma carta rogatória ativa. Quando você vê esse termo ali, é quando o Brasil enviou uma carta rogatória para outro país e o país falou, não aceito. Isso vai ser considerado como uma situação de inacessibilidade. Consequentemente, eu posso fazer a citação por edital nos termos que está aí no Código de Processo Civil. Isso aí, gente, é uma questão até simples e eu já vi cair em prova de juiz federal. E um monte de gente errou, porque você olha lá na quantidade de pessoas que erraram aquela questão, um monte de gente errou. Por quê? Eles colocam, tal pessoa tentou citar, o país recusou. Já pode ser realizada a citação por edital? Verdadeiro. O simples, uma vez que foi citado, foi recusado o recebimento da carta rogatória, consequentemente já é considerada a pessoa no local inacessível. E aí, consequentemente, você pode fazer a citação por edital. O artigo 37 ao 41, ele vai falar coisas relativas a esses tópicos acima que a gente estudou, que é de cooperação jurídica internacional, de auxílio direto, de carta rogatória. Então, isso são temas interessantes. E olha, o que eu gostaria que a gente prestasse atenção. Primeiro, artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente, ou seja, o Brasil fez o pedido, será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido. Então, todo pedido que o Brasil fizer, ele tem que encaminhar para a autoridade central. Quem vai ser a autoridade central? Vai depender do tema. Regra geral é a AGU, em muitas situações. Pode ser o Ministério Público, em temas relacionados à adoção internacional. Em algumas situações pode ser o Ministério Público. Mas, regra geral, é a AGU. Então, eu encaminho para a autoridade central para depois encaminhar de lá ir para o país requerido. Artigo 38 vai falar sobre questão de língua estrangeira. Olha aí, por que fica caro, gente? Nós, quando a gente pensa numa carta rogatória, você tem que mandar um negócio traduzido. E essa tradução tem que ser juramentada. Olha o que fala aí no artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que instruam serão encaminhados à autoridade central
acompanhado da tradução para a língua oficial do estado requerido. Então, o estado requerido, ele vai receber o documento. Não adianta ele receber em português de Portugal. Se for português de Portugal, ok, né? Agora, e aqueles outros países que falam a língua, que falam português como língua oficial. Agora, estou encaminhando lá para o Japão. Eu descobri, porque eu já precisei fazer tradução juramentada do japonês, que nós temos no Brasil, tínhamos, né? Isso aí foi em 2017, quando eu precisei. Tínhamos 2 tradutores juramentados de japonês no Brasil. Então, você tem que mandar o documento para o tradutor juramentado, traduzir e, consequentemente, poder encaminhar para o outro país. Gente, isso é muito demorado e muito caro. E aí você vai me falar, professor, mas eu estou falando de uma ação de alimentos, o menino não tem dinheiro. Aí você vai ter que solicitar no seu processo que seja paga pela justiça o tradutor juramentado. Vai que ele está morando em outro país que não fala o português. E aí você vai depender da boa vontade do fórum, do juiz acatar, ele encaminhar isso para o tradutor juramentado. Então, assim, são processos bem onerosos e bem demorados quando precisa dessa questão da tradução juramentada para ser paga pelo erário público. Artigo 39. Olha que interessante. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Gente, você sabe o que é ordem pública? Você já prestou atenção que seria ordem pública? E aí, nisso, eu queria que a gente lembrasse de um outro tema relacionado à ordem pública, que está lá no nossa LINDB também. Mas vocês sabem me conceituar o que é ordem pública? Ou não? Sabe? Não? E aqui tem um artigo, estou tentando achar aqui na LINDB, o artigo que fala que quando ferem a ordem pública, os bons costumes, que ele não poderá ser cumprido. Deixa eu achar o negócio aqui. E também, gente, os requisitos da execução de sentença, a gente vai voltar na LINDB, tá? Deixa eu achar aqui a da questão da ordem pública. Que eu lembrei que na LINDB tem esse tema. Se alguém quiser me ajudar aí para ferir a ordem pública, gente. Gente, socorro! Quando o trem some, o negócio é que eu tô com o meu código novo aqui, o meu antigo estava todo grifado. Nessas horas é ruim a gente trocar de código. Bons costumes e ordem pública. Tchum, tchum, tchum. Achei! Artigo 17. Ufa! Artigo 17. Olha aqui que interessante. É a mesma situação do artigo 39, que aqui, no caso, eu recebendo um pedido de cooperação jurídica, e isso vai configurar ofensa à ordem pública. Olha o que está no artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer outras declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania, a ordem pública e os bons costumes. Um exemplo clássico que nós temos de ordem pública, gente, aqui não é permitido jogo de azar, certo? Vai vir uma pessoa pedindo, entra com uma ação. O brasileiro foi lá para Las Vegas, gastou o dinheiro dele todo lá no jogo e perdeu tudo. Só que ele não tinha dinheiro para pagar. Ele passou o cartão de crédito. Chegou o cartão de crédito dele, não pagou aquilo. Aí o hotel lá de Las Vegas, que a maioria dos cassinos são dentro dos hotéis, vai entrar com uma execução dessa dívida de jogo. E vai chegar aqui para o Brasil receber essa carta rogatória passiva
de uma dívida de jogo. Você acha que o Brasil vai receber? Está cumprindo todos os requisitos, está traduzida, tem o juiz de onde vem, para onde vai, assinatura, mas no objeto está execução de dívida de jogo. Não vai receber, porque isso é uma ofensa à ordem pública. No Brasil não é permitido dívida de jogo. Então, consequentemente, sabe o que os nossos hotéis aprenderam, principalmente quando diz respeito a brasileiro, mas não só brasileiro, em outros casos também. Hoje, eles não têm colocado que é dívida de jogo, eles vão fazer você assinar um documento como se fosse consumo no hotel. Como você tem saída. Ah, mas o seu consumo não foi bebida, não foi comida, foi o jogo que você fez ali. Então, ele já tem feito essa saída, porque não deve ter sido uma ou duas vezes que deixaram de pagar, não. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de uma decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou homologação de sentença estrangeira. Então, é o tema da próxima aula. E considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Então, eu não preciso, o que é importante a gente saber? Quando não é o processo judicial ainda, mas sim a autoridade central ou até mesmo vias diplomáticas, eu não preciso ser tradução juramentada. Basta estar traduzido. Se for encaminhado pela autoridade central ou pela via diplomática, entende-se que tem boa-fé. Então, por isso que não é necessária a juramentação e a autenticação. E o parágrafo único fala que o disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Eu posso falar, tudo bem, eu vou receber pela minha autoridade central, mas quando for da mesma forma, eu quero que tenha a reciprocidade para eu receber lá. E nós, no Brasil, tivemos muitos problemas nesses casos de autoridade central com relação a sequestro internacional de crianças com os Estados Unidos. Porque uma vez a gente foi pedir um cumprimento lá nos Estados Unidos de um caso, e aí os Estados Unidos falaram assim, tudo bem, eu vou cumprir isso aqui, mas eu quero que você cumpra esse outro caso que está aí no Brasil, as crianças, e os pais estão, e o pai está aqui nos Estados Unidos sem poder ter contato. E aí a gente, tivemos que, tudo bem, vamos pelo princípio da reciprocidade, que é um dos princípios muito utilizados no direito internacional, acabamos tendo que cumprir. Então, esse é o tema que eu gostaria que vocês prestassem atenção na aula de hoje. Um outro exemplo que é curioso, quando eu falei lá de bons costumes e ordem pública do artigo 17 da LINDB, não vou esquecer, artigo 17 da LINDB, um exemplo que tem causado muito e cai muito em provas de concurso, seria casos de bigamia. A gente sabe que países do Oriente Médio, o homem pode casar com quantas mulheres ele consiga sustentar. Então, ele pode casar com 3, 4, 5 mulheres. E aí, vai vir aqui para o Brasil para ser, como se diz, homologado esse casamento, ou ele quer casar com mais uma. Esse documento ele não vai ser aceito aqui no Brasil, porque fere os bons costumes. Não é nem só a ordem pública, é os bons costumes. Então, até eles vão aceitar aquele caso se for tipo um casamento e as outras união estável, mas todos como casamento, como pode ser feito nos países do Oriente Médio, no Brasil ainda não é possível. Apesar de que está em discussão todo aquele tema da poligamia, né? Mas foi suspenso pelo CNJ as possibilidades de poligamia. Então, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Então, do artigo 21 ao 41, é o tema da aula de hoje, do nosso Código de Processo Civil, relacionando a essa parte inicial. Aula que vem, eu vou entrar no tema de homologação de sentença estrangeira. Eu não vou ter condições, gente, de ler tudo de sentença estrangeira, de carta rogatória. Então, até se você quiser já começar a ler o artigo 960, porque eu quero falar na aula que vem. Homologação de sentença estrangeira, cartas rogatórias e um pouco de arbitragem. Então, são esses 3 temas para a aula que vem. Então, é muita coisa. Hoje, como eram só 20 artigos e não muito grandes, não muito extensos, eu li todos eles. A aula que vem eu vou ler o principal,
para a gente compreender o tema. Até porque vocês já estudaram esse tema, né? Como eu disse na aula passada. Esse tema, até muitos não consideram um tema de direito internacional, porque, na verdade, ele é um direito processual com aplicações em conflitos com relação à legislação no espaço. Eu acredito que seria isso, então vou interromper o compartilhamento. Ah, foi a Natália que entrou aquela hora? É isso, Valena? E ela não conseguiu ficar? Não, professora, foi a Natália Camba que deu a palestra que falou sobre sequestro internacional de crianças. Mesmo. Nossa, você é boa de nome, hein? Eu sou péssima de nome, Valena. Eu já ia procurar esse nome, Natália Camba, na chamada. Que bom que você é boa de nome. Memória para nome, Deus não me deu ela. Eu decoro muitas coisas, mais nome. Eu misturo o nome de todo mundo. Os meus ficam rindo. Dos meninos eu decoro, né? Mas tem hora que eu chamo um, chamo outro. Acho que é coisa de mãe, né? Chama todo mundo. Você chama os três para chamar quem, por último, sempre é quem você queria. Deixa eu ver o que eu precisava falar mais. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Quer falar alguma coisa? Estou à disposição de vocês. Não? Então, deixa eu só anotar o nome de vocês aqui. Que eu vou... Luiz Fernando, tudo ok? Sueli, tudo ok? Rayane, Jennifer. Eu vou anotar, então, 10º A. Hoje, na aula de 1º de junho. Gente, está acabando o primeiro semestre, gente. O ano está voando. Vocês estão felizes, né? Porque aí vocês vão formar. Como se diz? À distância mesmo, né, professora? Nossa, nem fala. Que trem doido. Nunca pensei na minha vida que eu passaria por isso na minha vida. E hoje a gente teve que ir lá na escola para pegar materiais, mais coisas, porque as professoras fizeram umas coisas para a gente pegar lá. Aí já tinha pego os livros, agora elas rodaram umas tarefas. Gente, é uma sensação tão ruim você voltar. Eu tenho ido na União Evangélica, mas andar naquele corredor lá do Couto, que meus meninos estudam no Couto, ver aquela escola daquele tamanho, sem criança. Ai, gente, que coisa angustiante, muito ruim. Eu falo que eu fiquei assim, todo dia que eu tenho que passar por essas experiências que eu lembro como. Mas isso é bom, mostra para nós que a gente não vale nada, que o ser humano, sem Deus, a gente não é ninguém. É um sentimento que eu tenho tido. Todos os dias minha oração é essa, que a gente possa compreender essa verdade, que sem Deus a gente não é nada. Vamos, então, encerrar a aula de hoje. Então, foi esse tema, esses vários temas, né, do artigo 21 ao 41 do CPC. A aula que vem, se vocês já puderem dar uma lidinha a partir do artigo 960, ajudaria muito, porque aí não fica tanta coisa vaga para vocês, que aí vocês já sabem, vão relembrar os temas de homologação de sentença estrangeira, cartas rogatórias, e aí eu vou entrar também um pouquinho no tema de arbitragem internacional, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. No mais, então, uma boa semana, Deus abençoe, bons estudos. Daqui a pouco eu mando as notas de vocês e fiquem com Deus, tá? Como se diz, saudade de vocês, coraçãozinho, fico morrendo de saudade de ver, mesmo se eu não ver na carinha de vocês, só de saber que tem alguém me escutando aí, a gente lembra qual é o nosso objetivo de vida, né? Então, fiquem com Deus, boa semana, tá bom? Tchau, tchau.